Em entrevista exclusiva ao SBT Brasil, o presidente Lula comentou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Para Lula, Bolsonaro assume que é culpado quando pede anistia antes do veredito da Justiça. Veja agora a primeira parte da minha conversa com o presidente. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, por nos receber aqui e por conceder essa entrevista que é tão importante para o país. Nós vivenciamos uma semana muito importante, essa que está terminando agora. Domingo começa uma nova semana, dia 7 de setembro, com manifestações pró-anistia e com a continuidade do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse julgamento? Os seus opositores, e nós ouvimos alguns especialistas no SBT Brasil, que disseram que trata-se de um julgamento mais político do que judiciário. Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, eu penso que somente os autos do processo é que pode dizer que tipo de processo está acontecendo no Brasil. No Brasil está acontecendo um processo que não é nenhuma denúncia da oposição. Um processo está acontecendo porque pessoas que faziam parte do governo anterior denunciaram uma tentativa de golpe que foi tentado colocar em prática dia 8 de janeiro, invadindo a Suprema Corte, o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados e o Senado. E também nessa delação mostra que havia uma tentativa de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Essas são as denúncias, além da bomba do caminhão no aeroporto de Brasília, além da invasão na Polícia Federal, além do crime eleitoral de a Polícia Rodoviária Federal não deixar eleitores de cidades que tinham votado no Lula ir à urna no segundo turno, a dúvida e as mentiras contadas sobre a urna eletrônica, contando inverdade de um processo que é o mais legítimo e o melhor do Brasil. E quando eu digo que a urna eletrônica é uma coisa séria, César, é porque é o seguinte: se não fosse sério, eu não teria sido eleito presidente da República. O senhor perdeu também com a As pessoas têm que lembrar que eu perdi 3 eleições e eu ganhei 3 eleições, sabe, com voto eletrônico. Então as pessoas precisam parar de falar bobagem. Então o ex-presidente cometeu muita bobagem, cometeu. Ele não é uma figura normal, Se você pegar o comportamento histórico dele, você vai perceber que ele foi expulso do Exército Brasileiro porque falava de soltar bomba dentro do quartel. Então esse cidadão está sendo julgado com base nos autos do processo dos crimes que estão sendo resultado de delações de generais e tenentes que trabalhavam com ele. Então não tem ninguém da oposição fazendo denúncia contra ele. Então ele vai ser julgado com relação aos autos do processo. É um processo eminentemente jurídico, que tem uma conotação política muito forte. Afinal de contas, é um ex-presidente da República, um homem que esteve no poder durante 4 anos, que não governou esse país, destruiu muita coisa nesse país, que nós passamos 2 anos e meio recuperando. E esse cidadão, inclusive, carrega nas costas, dentre as mazelas deles, a responsabilidade pela morte de pelo menos 50% das pessoas que morreram de Covid, pela irresponsabilidade com que ele tratou, sabe, a Covid. Então esse cidadão está sendo julgado por isso. O que eu espero, na verdade? Eu espero que no Brasil a justiça, sabe, a justiça é para todo mundo. Mas o senhor falou aqui de delação premiada, que agora eles falam em colaboração premiada, que é o termo correto, que delação é o termo da imprensa. Na época do que o senhor foi julgado também, nós tivemos muitas delações de pessoas que trabalharam com o senhor, pessoas próximas ao senhor, e tudo isso foi invalidado. Não é verdade? Não, eu fiz questão de provar. Veja, deixa eu lhe falar uma coisa, para fazer uma diferença. Se você pegar os processos que eu tive, não tem uma única prova. Se você pegar o processo mais grave contra mim, que eu era dono do apartamento, a condenação do juiz que me condenou, que eu não vou dizer o nome dele, é o seguinte: crime indeterminado. Ora, o que é isso? O que é isso de verdade? Então, veja, eu tinha alguém que ponderava que eu fosse para o exterior, tinha alguém que ponderava que eu fosse para a embaixada. Eu falei, não, eu vou lá para a Polícia Federal porque eu quero desmascarar o Ministério Público que me acusou e quero desmascarar o juiz que está me acusando. E consegui isso. Consegui depois de 580 dias. Agora, o que está acontecendo nesse caso? O cidadão cometeu essas barbáries todas e ele agora começa um processo de pedir anistia antes de ser julgado.
Ora, o fato dele estar pedindo anistia antes de ser julgado significa que ele sabe que é culpado. Ele está se autocondenando, porque o papel dele agora era estar provando a inocência dele. Eu vi alguns advogados de defesa deles, os advogados falaram muito, mas não fizeram a defesa de ninguém, porque sabem que eles não têm defesa. O que eles fizeram foi muito grave contra a democracia e o Estado de Direito nesse país. E quem tenta agredir o Estado de Direito democrático precisa ser punido. Em qualquer país do mundo. O senhor acredita que o que as pessoas dizem, que o Alexandre de Moraes estaria para o Bolsonaro da mesma forma que o ex-juiz Sérgio Moro esteve com o senhor? Uma perseguição. O senhor acredita nisso ou não? Não acredito nisso. Não acredito porque é totalmente diferente. Totalmente diferente. O Sérgio Moro construiu uma mentira junto com o Dallagnol e junto com a parte dos meios de comunicação, que eu não vou entrar em detalhe agora, porque eu já venci essas etapas todas, e o outro cidadão cometeu um crime que está nos autos do processo. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse país, todo mundo sabe o que aconteceu dia 8 de janeiro, todo mundo sabe a ocupação dos quartéis, todo mundo sabe da bomba do aeroporto. O que esse cidadão está vendendo ilusão de que ele é inocente? Não, ele tem que assumir a responsabilidade de... Eu peço desculpa ao povo brasileiro, eu tentei fazer, eu vou ser julgado, depois de julgado eu vou ver se eu consigo uma anistia, como conseguiram as pessoas que foram presas em 1964. Sabe, depois do golpe militar de 64, muita gente foi condenada e depois foi anistiada. Sim. Agora, o cidadão primeiro tem que provar sua inocência. Ele fica pedindo anistia como se ele já tivesse sido condenado. Ou seja, ele nem acredita nele. Como ele viveu a vida inteira mentindo, e ele governou esse país contando 11 mentiras por dia. Se tomar a mentira que o filho contava, vai para umas 33 por dia. Esse cidadão agora deveria pelo menos ter um pouco de caráter, sabe? E apresentar a sua defesa com a contundência que ele acha que merece. Agora, presidente, o STF tem sido protagonista em muitos casos, não é? Muita gente diz até que o ministro Alexandre de Moraes tem passado um pouco da medida. Não sei se o senhor concorda com isso ou não. Algumas atribuições não deveriam ser do Congresso e não do STF. E hoje, o STF ou o ministro Alexandre de Moraes tem mais força que o presidente da República? Veja, eu não diria que ele tem mais força. Ele tem mais obrigações constitucionais numa tarefa diferente da minha. O problema do Suprema Corte estar envolvido com muitas coisas políticas é porque a política é responsável. Quem entra com processo na Suprema Corte questionando coisas do Congresso é o próprio Congresso Nacional. A coisa mais rotineira no Congresso Nacional é alguém perder uma tese, sabe? Alguém não aprova o seu projeto de lei, ou um projeto de lei que ele não concorda é aprovado, ele recorre à Suprema Corte. Esse é o defeito, é que a política está judicializando a própria política. E o judiciário está judicializando a política. Ou seja, é preciso que cada macaco fique no seu galho. Sabe, o poder judiciário, sabe, legisle, ou melhor, julgue, o poder legislativo legisle e o poder executivo execute. Se cada um cumprir com a sua função, esse país volta à normalidade ontem. Presidente, antes de entrar nos assuntos internacionais, a fraude no INSS, os desvios para os pensionistas, para os aposentados brasileiros, revoltaram o país. Em pesquisas, isso diminuiu um pouco a sua credibilidade do seu governo. O senhor acredita que esse fato possa prejudicar a sua reeleição ano que vem? E eu digo mais, quem seria o maior candidato para enfrentar o senhor nas eleições? Deixa eu te dizer uma coisa, César. Quem o senhor teme mais? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós ficamos 2 anos investigando a fraude, sabe, na Previdência Social, a fraude no BPC, a fraude em outros auxílios, sabe, de políticas públicas que o governo tem. Porque o que aconteceu? No governo do ex-presidente da República, se você pegar o caso da Previdência Social, ele escancarou, porque antigamente, para você pegar um benefício, você tinha que provar que você era necessário. Se uma entidade quisesse cobrar de um aposentado, o aposentado tinha que assinar. O que ele fez? Ele escancarou. Escancarou, e as pessoas pensaram então a tirar proveito desse escancaramento que fez o ex-presidente, que eu não sei com que interesse, não sei quem vai que levou dinheiro, nós vamos descobrir, porque nós estamos investigando. E quando descobrir, essas pessoas vão para o julgamento e vão ser penalizadas. Vamos punir. Pode ficar certo que nós vamos encontrar, sabe, qual é o mentor da ideia, sabe, quem roubou nós já sabemos, o prejudicado nós já sabemos que foi o povo, e nós já fizemos uma coisa muito importante, nós já devolvemos uma parte do dinheiro.
Sabe, quando ninguém esperava que a gente pudesse devolver, nós devolvemos muito rápido esse dinheiro e vamos devolver. E eu aproveito, César, para dizer aqui na tua frente, todas as pessoas que foram prejudicadas serão ressarcidas dos seus prejuízos. Nós já bloqueamos quase 2 bilhões e 800 de dinheiro das quadrilhas, sabe, que estavam roubando os aposentados, e nós vamos pegar o mentor e vamos colocar na cadeia essa gente. Porque eu vou te contar uma coisa, o cara roubar já é grave. Agora, roubar aposentado e utilizar o nome do aposentado sem permitir que ele autorizasse, ou seja, falsificando diretamente pelo computador, não é possível. E hoje eles usam muito essa tecnologia, então, muitas vezes o aposentado não sabe nem mexer nem manusear. Qual é o problema que nós carregamos? É que ao longo da história sempre teve denúncia de corrupção, de desvio de dinheiro. Agora, isso vai passando os anos. Quando nós resolvemos investigar, a gente não pode fazer investigação e fazer pirotecnia ao mesmo tempo. Nós fizemos uma investigação pela Controladoria Geral da República, pela Polícia Federal e fomos a fundo. Quando nós descobrimos, nós fizemos a denúncia. Já tinha passado 1 ano e meio, quase 2 anos do nosso mandato. Obviamente que o povo fala, por que não pegou antes? Não pegou antes porque a gente estava investigando com seriedade. Porque se a gente faz uma pirotecnia, os ladrões se escondem e a gente termina não descobrindo quem praticou o crime. Esse fato o senhor acha que pode prejudicar a sua reeleição? Não acredito nisso. Quem o senhor acredita que é o seu maior adversário ano que vem? Olha, eu não escolho adversário, César. Sinceramente, eu já disputei tantas eleições, já disputei com tanta gente. A primeira eleição que eu participei, eu disputei contra Paulo Maluf, contra Ulisses Guimarães, contra Aureliano Chaves, contra Brizola, contra Fife Domingues, contra Mário Covas, contra Enéas, contra Roberto Freire. E quem foi para o segundo turno? Eu. Se você pegar as eleições, desde que eu participo, sabe, eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018 e o primeiro em 22. Então, eu tenho uma trajetória política que quem deve estar preocupado são meus possíveis adversários, que eu não sei quem é, mas que veio tantos quanto quiseram disputar. O que eu acho maravilhoso é o seguinte: não tenho medo de disputar, se apresente. Nós vamos ser julgados pelo povo, é o povo que vai dizer quem é que vai governar esse país. Eu vou apresentar aquilo que foi feito no país. Eles que apresentam o que vão fazer. Eu ia perguntar para o senhor era candidato à reeleição, mas acho que o senhor já respondeu a pergunta. Não, deixa eu contar, eu ainda não decidi se sou candidato, porque não é o momento de decidir. E eu tenho dito para as pessoas o seguinte, César, com muita honestidade: eu vou completar 80 anos dia 27 de outubro. Tem muita gente que usa isso contra o senhor. Eu vou completar, não tem problema. Tá muito idoso 87 anos, 80 anos de idade é o tempo da maturidade máxima de um ser humano. Eu digo para todo mundo, digo para meus companheiros, só tem uma hipótese de eu não ser candidato, é se eu tiver algum problema de saúde ou se aparecer terá um candidato melhor do que eu. Agora, uma coisa eu posso te dizer: a extrema-direita não voltará a governar este país. Porque os democratas desse país não irão permitir. Então, eu vou repetir: a extrema-direita não voltará a governar esse país. O povo está cansado de mentira. O povo quer políticas públicas. O povo quer benefício. O povo quer saúde, quer educação, quer trabalhar. Sabe? Esse mundo a gente pode construir. E é esse mundo que eu construo a cada dia desse país. E é por isso que, se eu tomar a decisão de ser candidato, eu digo para todo mundo: eu serei candidato para ganhar as eleições. E aí não importa quem seja o candidato adversário. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.